Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João. 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Até o versículo 6, mas vamos orar. Pai Santo, obrigado por essa palavra. Podemos abrir, ler e meditar nessa noite, Deus. Obrigado, Deus, porque o Teu Santo Espírito trabalha em nossas vidas para que haja a compreensão das Escrituras. Senhor, que a palavra que nós iremos meditar nessa noite, ela tem impacto em nossas vidas tal, Deus, que gere vida, gere transformação, gere cura, gere renovo, Deus, gere salvação neste lugar, Senhor. É assim que nós rogamos como igreja, como povo do Senhor reunido neste lugar. Em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Que se você procurar nos diversos streamings que nós temos, há inúmeras séries sobre advogados. Há muitos mesmo. E algumas são bem conhecidas, como Better Call Saul, ou Scandal. Lei e Ordem, também é uma série muito famosa. Mas a série de advogados que eu mais gosto, eu assisti todas as temporadas, se eu não me engano são 8 temporadas, é Suits, Homens de Terno. É uma série, irmãos, que é muito bem avaliado pelo conteúdo, pela trilha sonora, pelos atores, pelo enredo. E é uma história que gira em torno de casos jurídicos difíceis, que acabam sendo bem resolvidos pela eficácia dos advogados. E a série então se concentra dentro do escritório de advocacia em Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York. E lá eles começam a lidar com diversos casos, principalmente na área administrativa, serviço para grandes empresários, grandes empresas. Mas a série mostra também que os advogados, eles não têm que resolver só a causa dos outros. Eles precisam resolver as suas próprias pendências. Principalmente os seus egos aflorados por serem bons advogados, serem bem-sucedidos, serem ricos, mas cheio de conflitos pessoais, conflitos familiares. Esse seriado Suits, ele conta a história de Mike Ross, um jovem que é muito inteligente, mas que ele não conseguiu concluir a faculdade de Direito por questões familiares. E no começo da série, vai mostrar que, por acaso, ele vai aparecer dentro do escritório do advogado Harvey Specter. E quando os dois se conhecem, o Harvey vê um grande potencial em Mike para ser um bom advogado, embora ele não tenha um curso de Direito. Então, o enredo inicial da série é isso. Um que é um excelente advogado faz que um outro que não é advogado se torne um para tal, mas sem as qualificações, sem a função da vida. E aí a história toda vai girar em torno
de que, para que não descubra isso, que aquele excelente advogado, na verdade, ele não é um advogado. O que João faz aqui nessa carta, irmãos, é mostrar um advogado para nós. Um excelente advogado. Ou melhor, o melhor advogado do mundo, que é Jesus Cristo. Mas diferente de Mike Ross, que não era advogado, e estava exercendo a sua função de forma ilegal. Dá um spoiler aqui, ele chega a ser preso por causa disso. Cristo Jesus, ele assume essa função porque ele é digno de fato de ser um advogado, de ser o melhor advogado do mundo. E João vai mostrar isso nesses versículos que nós lemos, irmãos. Lembremos, nós já começamos essa série nessa carta de João. Qual era o intuito de João? Ele estava escrevendo para combater falsos ensinamentos que ameaçavam a fé e a certeza dos cristãos dos seus dias. A igreja de Cristo Jesus estava sendo ameaçada por falsos mestres. Além de haver a perseguição externa ao cristianismo, a preocupação de João aqui é com o mal dentro da própria igreja, com os falsos ensinos, que ensinavam, entre muitas coisas, por exemplo, que Jesus Cristo, ele não veio em carne. Que Jesus Cristo não encarnou. O verbo não se fez carne. Ele apenas apareceu, ele apenas se apresentou diante dos homens. Seja em espírito, ou seja, tomando o corpo de uma outra pessoa. E os irmãos vão lembrar que nos primeiros versículos nós tratamos sobre isso. João faz questão de mostrar, nós o vimos, nós o ouvimos e nós o apalpamos, nós pegamos nele. Porque ele de fato encarnou. E essa verdade é fundamental no cristianismo, meus irmãos. Se nós, por algum motivo, pensarmos que Cristo nunca esteve com o seu corpo nessa terra, você não crê em Cristo Jesus. Porque é de extrema importância que de fato o Filho de Deus tenha se tornado homem. Outra ameaça, uma linha filosófica, um falso ensino que estava contaminando a igreja, era o gnosticismo. E que dentro dos seus ensinos, tratava o mundo material como algo contaminado, como algo mau. Até dava ênfase então que o Filho de Deus nunca iria se encarnar, nunca iria ter matéria, porque senão ele se contaminaria com essa matéria. Mas ele vai se estender além disso. Quando você afirma que a matéria é má, mas é o Espírito que é bom, e Deus se importa com o Espírito, você passa a observar só uma espiritualidade diante de Deus, e não importa-se com a sua postura, com o seu corpo, com o que você faz com o seu corpo. E aí, entra no âmbito familiar, no âmbito do trabalho e no âmbito da própria igreja. De acordo com o gnosticismo, além com essa ideia do corpo contaminado, a salvação consiste em a alma fugir da prisão, que é o corpo. E a alma foge desse corpo quando você recebe o conhecimento secreto e especial de Deus. Por essa ideia de gnosis, conhecimento. Então essa linha de pensamento, irmãos, dizia que você só tem salvação se sua mente conseguir alcançar uma revelação especial de Deus, além do próprio Cristo Jesus. Percebem o perigo disso? O perigo dessas doutrinas no meio da igreja? E essa é a preocupação de João. Tanto que ele se preocupa com a repercussão prática desses pensamentos, porque João estava vendo que havia muitos irmãos que não estavam se importando com o pecado. Porque se o meu corpo, Deus não se importa. Se a minha salvação é através de um conhecimento e não de um arrependimento, por que eu vou me importar com pecar? Deus não se importa com isso. Então essa negação da realidade do pecado preocupou muito o apóstolo. E ele escreve à igreja para isso. Tanto que ele faz assim no capítulo 2.
meus filhinhos. Se eu vou traduzir literalmente, minhas pequenas crianças. Essa é a afeição que João tinha pelos seus ouvintes, pela igreja. Interessante, irmãos, que é uma afeição que ele aprendeu com o próprio Cristo. Porque Cristo falava isso para ele. Ele passou a tratar os irmãos dessa maneira também, meus filhinhos. Um homem já experiente, nós falamos sobre isso, já caminhando para o final da sua vida, um ancião. Ele olha para a futura geração da igreja e chama a atenção deles. Meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou preocupado com vocês. Vocês não estão tratando o pecado como deve ser tratado. E ele acabou de explicar a respeito do pecado. A ideia de que todos nós somos pecadores. E que todos nós pecamos. E essa é uma realidade. Já que essa é uma realidade, então agora eu quero mostrar para vocês que vocês não precisam viver na vida de pecado. Como se não fosse importante. Ele vai transmitir a ideia, meus irmãos, aqui, quando ele faz assim, escrevo essas coisas, tudo que ele ensinou já, tudo que ele falou, a realidade do pecado, ele vai transmitir agora a ideia do potencial pecaminoso que nós temos. E aí ele alerta, cuidado, porque vocês são pecadores, vocês vão pecar, mas se esforcem, ou vigiem, para que vocês não pequem, ou melhor, não criem um hábito pecaminoso. Essa ideia do tempo verbal que João coloca. Não tenha o hábito de pecar. Porque de fato é diferente, irmãos. Eu cometer um pecado específico em um determinado momento da minha vida, do que eu todos os dias repetir aquele pecado, ou de épocas em épocas sempre cometer aquele pecado. É um hábito. E João vai nos escrever a respeito disso. Irmãos, filhos, cuidado para que o pecado não seja um hábito na sua vida, um hábito que você não se preocupa. Embora, irmãos, nós saibamos que a vida sem pecado é impossível. Como ele já alertou antes, nós somos pecadores. Mas existe esse alvo de projetar uma vida como se nós fôssemos capazes de não pecar mais. Mas vamos pecar. Embora tenhamos esse alvo, nós vamos pecar, nós vamos desobedecer a Deus. Por quê, irmãos? Neste mundo caído, nós temos muitas tentações ao nosso redor. A nossa natureza terrena é inclinada para o mal. Vez ou outra, nós queremos fazer o mal. O mal que muitas vezes nós detestamos. Que nós não queremos. Mas nós o fazemos. Por isso que João coloca. Se alguém pecar, ou quando pecarem. Porque para João, o crente peca por acidente. O crente peca não é porque deveria ser uma situação normal da vida dele. É uma anormalidade na vida do crente. A ideia é que o crente, pela graça de Deus, ele pode levar uma vida onde o pecado é acidental e não normal. O que estava acontecendo na igreja, meus irmãos, é que o pecado era normal. E ninguém estava nem aí. Ninguém se importava. Falar em disciplina, correção, jamais. As pessoas queriam ouvir isso. Mas o que João nos fala aqui é que se porventura nós viemos a pecar, não é para nós entrarmos em desespero. Não é para a nossa alma ficar sem esperança. Porque o próprio Deus providenciou os meios pelos quais Ele pode nos levantar, Ele pode nos restaurar e permitir que nós continuemos a nossa caminhada cristã. Como que isso acontece? Porque temos um advogado para nos defender. Temos um advogado que nos auxilia
quando nós erramos, quando nós pecamos. A palavra advogado que João coloca aqui, dá a ideia daquele que pleiteia, argumenta, defende a causa de outro diante de um juiz. É um ajudador no tribunal. Tem algumas Bíblias que tem até essa tradução. É um ajudador no tribunal. O apóstolo, ele mostra um cenário para nós aqui, irmãos, uma cena em que nós vislumbramos o que ocorre no céu quando o crente peca contra Deus. Quando o crente falha contra o Senhor. Mas quando o crente confessa, quando o crente recorre a Cristo Jesus, esse cenário do tribunal é estabelecido, em que o crente culpado é trazido diante da justiça divina que o acusa. Mas só que o crente culpado não está lá no tribunal sozinho. Ele tem ao seu lado o melhor advogado do mundo. E é isso que João nos ensina aqui. É que nós podemos aprender nessa noite, meus irmãos. Por que Jesus é o melhor advogado que nós podemos ter? Porque Jesus é o melhor defensor das nossas vidas diante do tribunal divino. Nós que somos pecadores. Vamos dividir em dois momentos aqui o texto. Primeira parte, João coloca as qualificações. Ele coloca as qualificações desse advogado. Ele coloca as qualificações de Jesus. A primeira qualificação que ele coloca é que esse advogado é justo. Ele é justo. Irmãos, nós estamos muito longe de sermos perfeitamente justos. Embora justificados, mas nós não podemos tomar para nós mesmos justiça alguma da nossa parte. Por isso que nós, por nós mesmos, não podemos nos apresentar diante do juiz de toda a terra. Tenta você, como um criminoso, tentar se apresentar no fórum diante do juiz sozinho. Mas, chegar lá, tudo sujo de sangue, porque você cometeu um crime, assassinou, com a arma na mão, e falar para o juiz assim, eu sou inocente. Não há essa possibilidade. Nós, irmãos, não temos como nos apresentar do juiz de toda a terra diante de Deus, por nós mesmos. O que você vai apresentar para Ele? Qual justificativa você tem para apresentar para Ele? Nenhuma. Porque nós não somos justos. Nós precisamos de um representante perfeito diante do juiz que é justo. Então, diante de alguém que é justo, precisa ter alguém justo. E é Cristo Jesus. Olha o que João diz. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na sua Bíblia está aí justo, com J maiúsculo, não está? É a ideia de um título. Jesus passou a ser conhecido assim, como o justo. Logo após a sua ressurreição, a igreja primitiva, quando iria falar de Cristo, iria pregar Cristo, falava do justo de Deus. Porque somente Ele é justo, não há outro. Ele não é mais um justo, Ele é o justo. Não há ninguém igual a Jesus. Nenhuma pessoa, nenhuma entidade nessa existência é justo igual a Cristo Jesus, meus irmãos. Porque Ele é o único que é livre da natureza do pecado, pela ação do Espírito Santo na sua concepção. Embora nascido homem, Ele não nasceu em pecado. Mas mais do que isso, mais que não nascer em pecado, Ele não nasceu pecador, Ele não pecou, Ele não cometeu atos pecaminosos. Então, Ele é
perfeitamente justo. A justiça é característica de Cristo. Esse mediador que nós temos diante do Senhor é justo em sua natureza completa, em todas as suas ações, fazendo a vontade de Deus. A vida de Cristo, meus irmãos, mostrou essa justiça. Então, quando ele se apresenta diante do Pai, está lá alguém que é justo, alguém que é perfeito, alguém que de fato deve ser ouvido. Na série Suits, o excelente advogado, o grande advogado Harvey Specter, já nas partes finais, nas temporadas finais, ele deixa a posição de advogado e passa a ser réu. Ele passa a ser acusado por crime de perjúrio. E o que é perjúrio? Um falso juramento, uma mentira. Ou seja, aquele que deveria defender a justiça, deveria ser justo, estava ali no banco dos réus. Porque ele cometeu crime. Ele foi injusto. Isso não acontece com Cristo, irmãos. Embora no tribunal dos homens, ele foi colocado em juízo, como réu. Ele foi injustiçado. Mas não havia nele injustiça alguma. Ele é perfeito. Por isso, ele é nosso perfeito representante. Ele é a nossa justiça diante do Pai. Então, como um advogado sem erro, sem pecado, ele nos representa diante do tribunal. Então, essa é a primeira característica, qualificação que João coloca. Mas uma segunda importante que ele coloca, qualificação de Cristo, é que Jesus, esse advogado, ele é nossa propiciação. Jesus, quando ele está diante do Pai, ele não nos defende, irmãos, com argumentos de que nós somos inocentes, ou que haja um perdão sem preço a ser pago. Os irmãos vão lembrar do livro que virou filme, O Alto da Compadecida, irmãos lembram? E lá tem uma cena de tribunal no final do filme. E lá, quando aparece a figura de Jesus, Jesus aparece como um juiz, que ele é juiz. Mas os condenados ali precisavam de um advogado, e aparece uma advogada, que é Maria. Então, nessa perspectiva, a Maria que é advogada. E o que Maria tem para apresentar diante de juiz? Não é nenhuma obra, não é uma justiça dela. O que é dito lá? Meu filho, tenha pena desses homens, eles nasceram pobres. Tenham pena deles, eles não tiveram instrução. Tenham pena deles, eles sofreram na infância. Irmãos, Cristo não faz isso de modo algum. Porque se Deus fosse olhar para as situações da nossa vida, nos julgar, ou porque não fomos pobres, ou porque não fomos maltratados, ou porque não somos injustiçados e cometemos erros, Ele olharia para nós assim, e daí? Isso não justifica. Por isso que Jesus, quando Ele se apresenta como advogado, Ele não tenta nos defender em nós. O que Ele apresenta diante do Pai é a sua própria obra. A propiciação, o sacrifício, o preço pago em nosso favor. Ele paga a fiança com a própria vida. É assim que ele se apresenta diante do Pai. Olha o que João nos diz aqui no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando ele usa, irmãos, a palavra propiciação, João está lembrando da linguagem do Antigo Testamento, quando os animais eram sacrificados e o sangue derramado simbolizava o pagamento pelo pecado. Cristo é aquele que pagou por nós. Ele derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado em nosso
favor. É Ele que satisfaz a ira de Deus justa sobre nós, por causa dos nossos pecados. E assim, diante do tribunal de Deus, irmãos, nós não recebemos acusação. Nós lemos o texto de Romanos aqui. Quem levantará a acusação com os eleitos de Deus? Ninguém pode fazer isso mais, porque nem o próprio Deus faz por meio de Cristo Jesus, porque já temos um advogado lá o tempo todo nos defendendo. João descreve essa ação, essa apresentação da propiciação, meus irmãos, como um resultado eficaz. Jesus pagou o preço completo da nossa culpa, e de modo definitivo, de modo final. Ele não precisa ficar pagando o tempo todo. Ele pagou em um único ato, removeu a culpa, a nossa culpa, diante dos olhos de Deus, através de um sacrifício na cruz do Calvário. O justo pagou pelos injustos. E ele continua. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Uma atenção que a gente tem que ter aqui, quando João diz que Jesus pagou o preço pelos pecados do mundo inteiro, ele não está falando de um universalismo. A ideia de que na cruz Jesus morreu por todas as pessoas, que todas as pessoas já estão salvas em Cristo Jesus. Não é isso que João está falando. Quando ele usa a ideia, o mundo inteiro, ele está se referindo à igreja de Deus espalhada por toda a terra. Lembremos, irmãos, que ele está escrevendo uma igreja local. Então ele está dizendo, Cristo, ele não só morreu por mim e por vocês aí. Ele morreu por todos aqueles que irão crer em seu nome, espalhados por toda a terra. Ou como ele escreve no Evangelho, as palavras de Jesus, aqueles que o Pai deu a Cristo. É por esses que João está falando. A este, Jesus morreu e pagou o preço de modo perfeito. Então, quando ele fala de todo, inteiro aqui, ele está falando dos crentes dispersos por todas as partes do mundo, de todas as eras. Isso significa que João afirma aqueles crentes naqueles dias, é a afirmação para nós hoje, irmãos. Esse advogado justo, esse que se fez sacrifício por nós, propiciação por nós, ele continua a trabalhar em nosso favor, de modo eficaz. A graça de Cristo, meus irmãos, ela é suficiente para todos que se achegam a Ele, que creem em seu nome. Há um alcance mundial da morte expiatória de Cristo Jesus nesse sentido. O melhor advogado do mundo está acessível a todo o que nele crê. Nesses seriados de advogados, boa parte deles, vocês vão reparar, que eles só atendem clientes que têm dinheiro, porque eles trabalham pelo dinheiro. Na verdade também é um pouco assim, né, irmãos? Pagar um advogado hoje em dia não é tão barato. Um bom advogado é caro. Mas esse advogado aqui que o João nos coloca, ele é de graça. Ele não cobra nada de você. Nada. Na verdade, ele pagou o preço por você. Cristo está disponível a todos. Toda língua, raça, povo, nação, de forma gratuita. Isso que não é apenas uma doutrina, irmãos. É uma realidade da nossa vida. Saber que Cristo é a nossa propiciação, saber que Cristo pagou o preço por nós, nos dá paz, nos dá esperança. Nesse contexto, a palavra advogado aqui, ela se aplica a um outro sentido que ela tem. No original, a palavra advogado é paracletos, que você vai ver sendo traduzido em outros lugares como consolador.
que é aplicado ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus diz que Ele rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador, a palavra lá é Paracletos. E Cristo, como advogado, Ele atua dessa maneira também, como consolo para nossas almas. Irmãos, creiam nisso. O seu pecado é tratado pela melhor pessoa que poderia tratar. Isso é um consolo para nós. Esses atributos, só Jesus tem. Justo e com propiciação. Porque Ele é o único advogado que poderemos ter diante de Deus. Mas, irmãos, que o João vai continuar aqui, além de mostrar as qualificações desse advogado, João vai mostrar que nós temos que ter relacionamento com esse advogado. Não podemos ter com Jesus um relacionamento meramente, irmãos, advogado-cliente, só um negócio. Longe disso. Porque com Cristo há um relacionamento profundo, real, verdadeiro, vivo. Um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor. João nos diz assim, versículo 3. E nisso sabemos que o temos conhecido. Sem dúvida, irmãos, o que João faz aqui é acolher o termo central do gnosticismo. Conhecimento. Nós temos conhecimento. Nós temos conhecido. As igrejas estavam sendo questionadas a respeito disso. Vocês conhecem Deus? Como nós, gnósticos, conhecemos? Vocês só apenas creem, nós conhecemos. E João vai falar, não. Vocês conhecem e vocês creem também. Vocês têm conhecimento de quem é Deus. Ele propõe aqui à igreja um fato. Nós conhecemos o que temos conhecido. Nós não estamos em desvantagem com os gnósticos. Pelo contrário, nós temos conhecimento verdadeiro, real, vivo, de quem é Deus. Porque o João usa aqui, irmãos, a palavra conhecer, não é meramente se referir a coisas ou a verdades. Quando João usa conhecer aqui, ele está trazendo uma ideia do Antigo Testamento, que quando dizia assim, João conheceu Maria, a palavra conhecer estava dando intimidade. João usa essa palavra aqui. Nós o conhecemos. Nós temos relacionamento com Deus. Não é algo intelectual. É algo real, é convivência, é experiência, é vida com Deus. Deste modo, nós podemos desenvolver um relacionamento com esse advogado. E João mostra como. Se guardamos os seus mandamentos. Irmãos, quando Jesus nos representa diante do Pai, nos defende dos nossos pecados, isso não quer dizer que Ele nos libera. Já paguei o preço por você, viva a vida. Viva a vida. Está tudo pago, aproveite. Não é isso, irmãos. Quando Ele no tribunal, Ele se coloca diante do Pai e fala, eu paguei o preço por vocês. Ele olha para nós e fala, agora vocês vão me ouvir. Agora vocês vão me ouvir. Porque vocês agora têm que andar como eu. Vocês agora têm que ouvir as minhas palavras, as minhas instruções, porque eu vou ensinar vocês a viver. Para que o pecado não seja mais um tormento na vida de vocês. Para que a culpa, o peso, o choro que o pecado produz, não seja o hábito na vida de vocês. E João vai fazer isso várias vezes na carta, irmãos. Essa ideia de guardar os mandamentos do Senhor. E quando ele fala de mandamentos, não é meramente a lei. Porque se ele falasse isso, ele estava sendo meramente um ritualista, um moralista. Ele não está falando de você guardar a lei 100%, obedecer em todos os preceitos. Mas quando ele fala de ouvir o mandamento do Senhor,
Irmãos, é olhar para o que Cristo falou e amar tudo o que Ele falou, inclusive a lei. Não é a obediência pela obediência. Guardar os mandamentos do Senhor é ter prazer em obedecer àquele que pagou o preço por mim. Versículo 4, ele continua: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Porque há muitas pessoas que tentam abusar desse advogado, como eu disse antes, que, agora eu sou livre, eu vou ser livre justamente para pecar. João diz que quem pensa assim, não conhece Jesus, não vê como advogado, não vê como justo, não vê como uma propiciação, está distante dele, não conhece. Para João, meus irmãos, uma pessoa não pode ter um relacionamento autêntico com Jesus e se opor obstinadamente aos seus mandamentos com suas ações. João chama essa pessoa de mentirosa. E mentira aqui é incredulidade, é ser incrédulo, não é fé verdadeira. Esse estilo de vida, meus irmãos, é libertinagem. Era isso que a igreja estava querendo viver, alguns irmãos da igreja estavam querendo viver de modo livre, sem se importar com o pecado, sem reconhecer a prestação de contas diante do Senhor. Paulo faz esse alerta também aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ou seja, vamos continuar a pecar porque Jesus vai fazer um trabalho melhor ainda como advogado, é isso? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como você quer manter uma vida, se Jesus já morreu por você, e nós somos unidos na morte de Cristo, e você ainda quer continuar a pecar? Você não conhece, você não tem relacionamento com ele. Portanto, irmãos, ensinos e movimentos religiosos que se passam por cristãos, mas que ao fim fazem concessões ao pecado, não procedem de Deus. Versículo 5. Mas, de modo diferente, ao contrário disso, quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Interessante que João agora, em vez de usar a palavra mandamento, ele usa palavra. Porque a palavra expressa mais do que a pessoa fala. Ela expressa o todo ser da pessoa. Porque mandamento, a gente dá a ideia de obedecer. Mas palavra é muito mais do que isso. Palavra é consolo. Palavra é promessa. Tudo isso está junto, irmãos. Em Cristo Jesus. Nós acabamos de cantar aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há. Isso é a palavra dEle. Para nós. E se nós não cremos nisso, nós pecamos contra o Senhor. Então pecar, irmãos, não é só desobediência, é não crer também nas promessas de Cristo Jesus, na palavra dEle, na palavra de vida. E é isso que João está alertando. Se você de fato tem um relacionamento com Cristo, você obedece, crê, tem esperança nas palavras dEle. E vai viver conforme isso. E isso é tão real, que João diz que o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado em nós. O amor a Deus vai crescendo em nosso coração, meus irmãos. O Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida, que nós vamos entendendo quão grande é o amor de Deus por nós. Um amor que é poderoso, um amor que é vivo. Um amor que nos garante que nada vai nos separar deste amor. Nada. Nós lemos aqui. Nada. Mas você só tem essa convicção, como Paulo descreveu aos Romanos, nós lemos. Se você andar com Cristo. É o que ele coloca aqui no versículo 6.
Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. João vai estender, meus irmãos, o relacionamento com Cristo ao fato de começarmos a aparecer com ele. Esta é a ideia de permanecer em Cristo e andar nele. Jesus usa uma linguagem no Evangelho de João, uma ilustração de que ele é a videira. Ele é o tronco principal. Nós somos os ramos. Unidos, permanecemos nele, firmados nele. Mas a imagem que se tem, quando se olha a videira completa, você não vê só o tronco e longe os galhos. Você vê a árvore completa. Quando João diz que nós permanecemos nele, é isso. Nós mostramos quem é Cristo. Porque nós mostramos o fruto disso. Na prática de vida. E mais, nós andamos como ele andou. Eu lembro muito na minha infância, uma música que me marcou bastante. Na época eu lembro quem cantou era o Padre Zezinho. Ele tinha essa canção, andar como Cristo andou, falar como Cristo falou. Uma música muito bonita. Mas ela não pode ser só na música, meus irmãos. É de fato, andar como Cristo andou. E não, aí teve um outro livro que foi famoso, em meus passos que faria Jesus. Não é essa a lógica. A lógica é os passos que Jesus já deu. É esses passos que eu tenho que dar. Não é ele, o que ele faria, não é isso. É o que ele fez. João nos alerta isso. Não é para você buscar fazer do jeito que você quer. Faça como Cristo fez. E quando ele diz aqui andar, literalmente, irmãos, é andar ao redor. Andar ao redor. Sabe quando criança quer alguma coisa do pai, fica o tempo todo rodeando? Aí o pai e a mãe brigam, para de ficar me rodeando. É isso que João está falando. É ficar andando ao redor de Cristo para aprender dele. Para ficar olhando o tempo todo. A vida girar em torno dele. Isso vai resultar em mudança no seu estilo de vida. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a andar com Cristo, você tem uma vida de servo, uma vida de abnegação. Você vai buscar uma vida de santificação, fugindo do pecado. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. É olhar para Cristo, irmãos. Imitar a vida do nosso Salvador. Imitar a vida desse advogado. Mais adiante, João vai mostrar como que isso acontece na prática. Aí ele vai falar sobre o amor. O amor fraternal. O amor para com o irmão. Que vai ser a maior prova para João e nas Escrituras, que de fato você está permanente, guardando os mandamentos do Senhor e andando com Ele. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade para nós observarmos isso. Quero concluir mostrando aqui que João, ele havia aprendido com o Senhor Jesus que a manifestação do perdão e da graça de Deus visa sempre uma vida sem pecado. João foi testemunha quando um paralítico foi curado, quando a mulher adúltera foi curada, que Jesus disse para esses: vai e não peques mais. Vocês foram salvos. Vão, mas não precisam pecar mais. É a mesma palavra que João coloca aqui, meus irmãos. Vocês foram salvos. Vocês têm um advogado. Agora não pequem mais. Vocês não precisam mais passar por isso. Porque agora, vocês têm um justo advogado que pagou o preço da culpa por vocês. Vocês se relacionam com Ele, guardando os mandamentos e tentando imitá-lo em sua justiça. Evitem pecar, então. Vocês são capazes, por causa desse advogado que está conosco.
Porque unicamente por Jesus, meus irmãos, continuar agindo em nossa vida, é que nós podemos permanecer nele sem pecado. De fato, então, Jesus é o melhor advogado do mundo. Não tem ninguém igual a ele. Nenhuma série vai produzir um advogado igual a Jesus. Porque ele é o único que pode interceder diante do Pai. E a palavra do Senhor diz que ele está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele está vivo, irmãos. Não existe advogado morto atuando. Ele está atuando vivo. Ele dispõe a sua vida incorruptível ao serviço do seu povo. Ele não somente reivindica o ofício de juiz, como ele tem, mas também promete ser o nosso defensor daqueles que o confessam. Na sua morte, Cristo trouxe perdão para todos aqueles que se relacionam com ele. Isso começa, irmãos, com a confissão de pecados que João falou antes. Com a aceitação do Evangelho e com a vida de obediência à palavra de Cristo Jesus. Ele é tanto nosso advogado, quanto o pagamento perfeito pelos nossos pecados. Que Salvador maravilhoso, que Salvador perfeito nós temos, irmãos. Que maravilha essa palavra. Quero colocar duas aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira, entenda a seriedade do pecado. Você, porventura, em algum momento pensar assim, pecar não é tão grave assim. Posso tranquilamente continuar a pecar. É porque você não compreendeu o tamanho do preço que foi pago pelo pecado. Não compreendeu. Se você na sua vida não tem se importado com a sua postura, se você na sua vida não tem se importado com o seu pecado, você precisa se atentar hoje para essa palavra. Um preço muito alto foi pago. Um preço que nós nunca conseguiríamos pagar. Que nunca vamos conhecer. Porque Cristo pagou por nós. E quando nós entendemos então, meus irmãos, que o pecado é ofensivo a Deus, o pecado entristece o coração desse Deus gracioso, nós vamos evitar pecar. Que essa seja uma consciência na sua vida, quando você for tentado. Que essa seja uma consciência na sua vida, quando o pecado estiver ali. Opa, eu vou pecar, não vou pecar. Você se lembre desse advogado que está intercedendo por você. Segunda, do mesmo modo, entenda a extensão do perdão de Deus. Talvez hoje aqui, você está se sentindo pior dos pecadores. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, com a cara no chão por causa do pecado. Mas compreenda que a graça de Cristo é para você hoje. Que não há pecado nosso, meu irmão, que seja maior do que o amor de Cristo por nós. Que não há pecado nosso que seja maior do que o sacrifício que Ele oferece por nós. Que não há pecado nosso que Ele, diante do Pai, não possa nos defender. Para os cristãos que estão desprovidos dessa certeza do perdão, João escreve essa mensagem para que seja consolo e confiança. Para entendamos, irmãos, que Cristo cumpriu tudo em nosso favor, todas as exigências do Pai em nosso favor. Que Cristo derrotou Satanás já. Que Cristo silenciou as acusações contra nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém, meus irmãos. Se porventura o diabo jogar seta no seu coração, com respeito de um pecado seu, que você já confessou, que você já se arrependeu, que você entende o perdão de Deus sobre a sua vida, mas que ainda o diabo fica lá jogando, repreenda. E lembre-se da promessa de que Cristo está lá como advogado, e que o diabo foi expulso do céu, ele não pode nos acusar mais diante do Pai. E agora ele aguarda a condenação eterna dele. Quando os pecadores vão até o Senhor em oração e pedem perdão, Jesus lhes oferece isso de forma gratuita e eterna.